Rapaz, que história é essa da BB Seguridade num dia cair 6,5%? É bem raro a gente ver uma queda tão forte assim na BB Seguridade em um só dia. O que está acontecendo? Será que é uma oportunidade de compra? Tá abaixo dos R$ 40 agora, já fazia algum tempo que não ficava abaixo dos 40. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E antes de continuar, você dá uma clicada no botão de like para fortalecer o canal e vem comigo. E ó, pode até parecer clichê ou repetitivo, mas nem tudo que cai é oportunidade. E nem tudo que sobe é uma ação incrível. O mercado é irracional. Você pode até contar com a ideia de eficiência dos mercados a longo prazo, quando a tendência é que haja um encontro de fundamentos com o preço. Mas no curto prazo, esqueça. Isso já vinha sendo avisado para a gente há muito tempo, desde o Benjamin Graham, que dizia do senhor mercado que é aquele vendedor que diariamente te tenta passar um preço diferente de uma mesma mercadoria, cujo valor não se altera tanto assim. Essa mercadoria é uma ação, é uma empresa que fundamentalmente não vai ficar se alterando toda hora assim de valor, mas o preço diariamente se altera de acordo com a demanda e a oferta dos investidores naquele dia. E a BB Seguridade caiu mais de 6,5% após a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Será que eles foram tão ruins assim a ponto de ter toda essa queda? E aqui está, queda de hoje, 6,53% até esse momento. E a ação, ela estava negociando acima dos R$ 40 já há algum tempo, Desde março, a gente não vê a ação caindo abaixo dos 40. E veja que, por conta dessa queda de hoje, ela praticamente anulou pela metade os ganhos que a ação vinha acumulando. Tudo isso após publicação dos resultados. E veja, na manchete, alta de 8% no lucro líquido. Aí você vai me perguntar, como assim? Tem alta de 8% no lucro líquido e a ação cai. Que loucura é essa? Olha, eu não preciso nem olhar o resultado aqui para você e te explicar, para a gente já supor o seguinte: é uma dedução válida que você pode fazer em qualquer reação de curto prazo no mercado após publicação de um resultado trimestral, que é a seguinte: se a ação cai fortemente, como a gente viu assim, você já pode supor o seguinte: não interessa se a empresa deu prejuízo ou se deu lucro, se deu aumento do lucro, aumento do prejuízo, não interessa nada disso, só interessa se a expectativa do mercado, e o que é isso? É o consenso dos analistas e bancos, quanto que eles esperavam de resultado, seja lucro ou prejuízo, se esse consenso foi atendido pela publicação do resultado ou se ele foi frustrado. É só isso. Então a empresa pode reportar um trimestre de prejuízo e a ação subir muito, desde que esse prejuízo que o mercado esperava fosse um prejuízo bem maior do que o que foi reportado pela empresa. E o inverso é verdadeiro. O mercado esperava um lucro X, foi 2x, então a ação vai subir. Nesse caso, o mercado esperava um lucro X, foi meio X, não estou falando que foi isso, é só um exemplo aqui. Então o mercado vai lá e bate na ação. Sem falar o seguinte, existe uma heurística, até um ditado no mercado financeiro que é o seguinte: a ação sobe no boato e cai no fato. O fato foi a alta do lucro, mas qual era o boato? Qual era a narrativa? A ação já vinha subindo porque se esperava aumento do lucro, só que foi um lucro que não atendeu a expectativa, a ação vai lá e cai. Mas e aí? Você precisa entender se essa quebra de expectativa é algo para você se preocupar ou é algo para você aumentar a posição, é oportunidade com essa queda. A gente já vai ver aqui o nosso preço teto para você ter uma ideia. E veja que o Banco Citi disse o seguinte: o balanço foi decepcionante. Uma palavra forte eles usaram aqui, decepcionante. Segundo o Banco Citi, o resultado da Brasilprev foi muito fraco, mais fraco que o esperado. E a Brasilprev é o negócio de previdência da BB Seguridade. Por que eles dizem isso? Porque o braço da Previdência apresentou uma saída líquida de 1,5 bilhão de reais, ante uma entrada de 5,6 um ano antes. Então o que aconteceu aqui? Enquanto que nesse primeiro trimestre de 2025 a gente teve uma saída de 1,5 bilhão do braço de Previdência do Banco do Brasil, da BB Seguridade, no ano passado, no mesmo período, houve uma entrada de 5,6 bilhões. Então isso gerou um suposto resultado decepcionante. Só que tem um outro detalhe aqui que é importantíssimo que o Citi acabou não citando aqui. Primeiro, olha só esse gráfico da BB Seguridade. Você consegue consultar aqui no Investidor 10. Cotação ajustada pelos proventos. Olha só, desde 2021, como a ação subiu praticamente numa linha reta. Um gráfico bonito, uma tendência de alta claríssima. Ao passo que, se a gente pegar aqui a cotação ajustada de 2016, ela foi atingida em 2021. Só que depois foi uma porrada. Na cotação padrão, que eu não considero os dividendos, nem se fala. A ação chegou aqui num fundo
dos 18,40. Foi uma grande oportunidade de compra aqui. E por que tanto interesse em seguradoras? BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro. É que existe um detalhe que eu venho citando aqui insistentemente no canal. O Brasil é um país de juros elevados historicamente e no presente. A probabilidade maior é de que na próxima reunião do Copom a Selic aumente. E no caso, a reunião é amanhã que vai ter a definição e é provável uma alta de 0,5%. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 6, dia 7 vai ter a definição, vai para 14,75, então a tendência de alta do juro brasileiro continua no presente, não só no nosso passado. Desde o Plano Real a gente viu isso acontecendo. E as seguradoras se beneficiam desse cenário. Muito, mas muito, até mais do que os bancos brasileiros. Porque o saldo, o dinheiro que está lá no caixa das seguradoras, ele está aplicado em Selic. E aí o resultado financeiro das seguradoras explode. E é isso que salva o resultado delas, um resultado operacional mais fraco, eventualmente, porque o dinheiro está rendendo muito juro. Então, essa é a sacada de ter seguradora numa carteira. Se ela não estiver muito cara, tem que ser um item obrigatório numa carteira previdenciária, não tem jeito. Porque ela se beneficia da macroeconomia brasileira. Simples assim. Bom, mas o que aconteceu na prática para gerar toda essa queda? O lucro líquido no período foi de quase 2 bilhões de reais. Teve uma queda de 7,9% em relação ao quarto trimestre de 2024. Mas a comparação tem que ser com o mesmo período do ano passado. Por quê? Porque historicamente, quando a gente olha para os resultados da BB Seguridade, os últimos 2 trimestres do ano costumam dar resultados melhores. É uma sazonalidade, você vai perceber isso nas empresas. Então não dá para comparar com o quarto trimestre, é sacanagem. Se eu comparo com o primeiro trimestre de 2024, tivemos uma alta, foi de 1,8 bilhões para 1,9. E tivemos alta tanto em Brasil Seg quanto em Brasil Prev. Brasil Prev teve alta também. Só tivemos queda no segmento de capitalização e só. E aí você vai me perguntar, tá, o Citi citou que na Brasil Prev teve saída, mas como que aumentou o resultado? O que acontece é o seguinte, a empresa se beneficiou de taxa de administração. Ela ganhou com taxa de administração e aí compensou essa saída líquida de dinheiro. Veja que o único item que realmente atrapalhou o resultado na prática foi Brasil Cap, cujo resultado financeiro teve queda aí, ó, de 11 milhões. E aí às vezes você olha, resultado financeiro, resultado operacional, qual que é a diferença, Luan? Principalmente numa seguradora. Resultado operacional é toda a grana que a seguradora ganha que não advém de simples rendimento das suas aplicações financeiras. Então, por exemplo, os prêmios que a seguradora emite, as entradas de recurso numa previdência, a taxa de administração, tudo isso é resultado operacional, da operação. O estado financeiro é aquilo que a empresa se beneficia desse cenário de juro alto no Brasil. É isso. Só que como no Brasil juro alto é quase que uma coisa estrutural, isso acaba fazendo parte da própria empresa. Por isso que eu disse, seguradora é sempre uma boa ter na carteira, desde que esteja barata. Pagar caro demais também, você vai se lascar. E olha só o que aconteceu com o resultado financeiro, que é o que eu venho falando. Teve uma alta de 37,9%. Então veja, o resultado teve todo esse salto em relação ao mesmo período do ano passado, por conta de uma alta de quase 38% do resultado financeiro, de aplicações financeiras. Então, o juro brasileiro está impulsionando os resultados das seguradoras. Então, veja, mesmo que o Banco do Brasil esteja com um risco alto de inadimplência, como o resultado financeiro vem sendo muito alto, isso está compensando tudo e a empresa está conseguindo crescer resultado. Veja o que aconteceu com a taxa Selic média no período. Saiu de 11,28, 10,5, 10,43, 11,14, 12,95 e vai subindo. Enquanto a Selic for subindo, vai subindo. E a empresa vai ganhando mais dinheiro. Em relação ao guidance, a projeção de resultado futuro para 2025, a empresa mantém. Ainda tem muita incerteza, mas ela vai manter por hora a parte operacional, porque de juros ela consegue prever normalmente. É só projetar Selic. Ó, prêmios emitidos na Brasil Seg, teve queda. Então veja, é resultado financeiro. Também não se iluda demais. Mas como eu te disse, é praticamente algo estrutural aqui no Brasil. E olha só aqui a demonstração de resultado resumida. Na parte de seguros, Brasil Seg. Olha só. Sinistros retidos foi para 934 milhões, acima dos 881 milhões do primeiro trimestre de 2024. Isso é ruim. O que é sinistro retido? A seguradora contrata uma resseguradora para diluir os riscos. Sinistro é justamente o evento coberto. O sinistro, o risco. O sinistro retido é o valor que a seguradora Brasil Seg assume no período após o compartilhamento de risco que faz com a resseguradora. Então é o dinheiro que realmente é a seguradora que tem que arcar. A BB Seguridade, aqui na sua parte de Brasil Seg. Então isso aumentou, isso mostra pra gente que a quebra de safra, o setor rural, a inadimplência, isso tem atrapalhado e piorou aqui o sinistro. Então o resultado operacional tende a ficar estagnado ou fraco, o que vai continuar impulsionando a seguradora de novo
é o resultado financeiro, que teve um salto bem grande, saiu de 200 milhões para 282 milhões. Prêmios ganhos, tivemos uma leve queda, de novo mostrando que o operacional está estagnado. Capitalização, melhoramos aí. A corretora está indo bem. Receita de corretagem subiu 4,1%. O principal propulsor aqui foi seguro de vida do produtor rural. E olha só voltando aqui na parte de previdência, receitas com taxas de gestão, aqui que subiu. Foi de 890 milhões para 920 milhões. E o resultado financeiro no primeiro trimestre de 2024 foi negativo, aqui foi positivo. Então tivemos ganho aqui no resultado financeiro, mais taxa de gestão, taxa de administração. Não fosse isso, por conta da saída líquida, teríamos uma piora na previdência. No mais, no período, tivemos um lucro por ação de R$1, saindo de 92 centavos por ação para R$1. E novamente, olha aqui a sazonalidade. Terceiro trimestre de 2024, lucro por ação, 1,13, depois 1,9. Tem essa sazonalidade. Então começa mais fraco, evolui, terceiro trimestre muito bom, e o quarto já dá uma arrefecida para o primeiro trimestre do ano seguinte. Foi R$1. Isso veio abaixo da expectativa do mercado. O consenso previa 1,8. Caiu para R$1. Aqui está 1,1, mas foi R$1. E quando você soma as demais projeções para o ano, a empresa teria um lucro por ação de 4,50. O BTG, por sua vez, ele prevê um lucro líquido de 9,1 bilhões de reais, o que daria 4,55 por ação. Então o mercado está mais ou menos esperando isso. Um lucro por ação de 4,50, 4,55. Sendo que a BB Seguridade tem 2 bilhões de papéis. Então, se a gente fala de 9 bilhões de lucro, dilui por 2 bilhões de papéis, chega nisso aí, 4,50, 4,55. Aqui na minha planilha de preço teto, diante desse último resultado, até atualizei para os membros da comunidade FMI e para os membros do canal Carteira Mirai, coloquei aqui 4,45, porque o mercado já foi frustrado nesse primeiro trimestre. E agora, basicamente, resultado financeiro. E pode ser um prenúncio para um resultado mais fraco do Banco do Brasil. Então, 4,45, payout 80%, a BB Seguridade está pagando entre 80 a 85, vamos ficar no cenário mais conservador. Logo, você teria um dividendo projetado por ação de 3,56, dividend yield projetado de 9,07%, cotação está 39,25, preço teto 39,56, margem de segurança 0,78. Começou a ficar bacaninha, mas eu prefiro uma margem de segurança até melhor, principalmente se você já tem uma posição bem grande. Agora, se você exigir 10%, aí o seu preço teto vai para 35,60 ou R$36. Voltei aqui para 9%, que é suficiente. Mas talvez você exija 10% porque o payout é muito elevado. Então, se o payout é muito elevado, a empresa não retém tanto dinheiro no caixa, então você fica mais cauteloso nesse sentido. 9% dá para aceitar, ainda mais com toda essa previsibilidade que temos, no geral, em resultados de seguradoras. E por falar em dividendo, a empresa paga numa periodicidade semestral. Então, uma vez a cada semestre. Os pagamentos ocorrem em fevereiro ou março, comecinho de março, mas pode ser aqui em fevereiro, e agosto, nesses dois períodos. E veja que a empresa atualiza o dividendo por ação até o pagamento. Ela anunciou a 2,27 e atualizou para 2,32. Ela vai atualizando pela Selic até o pagamento, porque o dinheiro está aplicado. O dinheiro está aplicado, aguardando a data do pagamento e está rendendo. E ela repassa isso para o acionista. Isso é muito bacana. O Banco do Brasil faz isso também. Então isso é muito legal. E o payout foi bem alto nesse primeiro semestre. Foi de 97,4%. Na média, você tem 80% a 85%. Fica no 80%, que a sua projeção vai ser mais conservadora. E a empresa avisa em aviso aos acionistas que atualiza até a data do pagamento, então você fica sabendo disso. E para você projetar o PL da empresa para 2025, é só você entender o seguinte, ela vai fazer entre 4,45 a 4,50? Vamos ficar com 4,45? 4,45, que é o lucro. Lucro por ação, é o L aqui. Beleza, só para você ver na tela. Então, se eu tenho hoje a 39, nesse exato momento 39,20, se eu dividir por 4,45, eu tenho um índice preço-lucro, ou Price Earnings, de 8,8. Isso é muito? Vamos dar uma olhada no histórico da empresa. Que no Investidor 10 você consegue consultar o histórico aqui. Ela negocia 10 vezes. Pô, tá bacana. Então você tem um preço teto ali de 39, até 40 daria para aceitar. Tá abaixo da média histórica. Juro nas alturas, não tá mal. Mas eu prefiro um pouco mais de desconto. Eu gosto de comprar bem barato. Ainda mais porque eu já tenho Caixa de Seguridade na carteira. Então tô aguardando uma oportunidade aí mais interessante. Mas se eu puder responder para você se essa queda foi uma armadilha, não foi nada de armadilha. O mercado reagiu e quanto mais cair aí, mais vai se abrindo uma janela de oportunidade. Se você já queria aumentar a posição e você aceita apenas 9% de dividend yield, já está no preço, não é nenhuma recomendação. E tem aquele detalhe também, é 9 nos preços atuais, mas se você carrega a ação desde os 25, 30 reais, você vai aumentar só um pouquinho o preço médio, seu dividend yield on cost ainda vai ser superior a 10%. Tem isso a se considerar também. E mais um detalhe, mesmo que o resultado financeiro tenha impulsionado, o resultado
resultado operacional não foi ruim, só foi um pouco mais fraco, faz parte. Renda variável é isso, a gente está falando de empresas, os resultados oscilam. E só mais um recado aqui para você. O prazo da declaração do imposto de renda está se encerrando. E se você tem ganho de capital, precisa declarar. Se você tem investimento, você precisa declarar. Os dividendos, ainda que isentos, você precisa declarar. E o prazo está se findando. Eu sei que às vezes é um pouco complexo, dá trabalho, mas eu tenho uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital. Ele é indicado pela B3 e por meio dele, você faz a declaração do imposto de renda com o seu celular, imposto da Bolsa de Valores mesmo, em menos de 5 minutos, pela declaração automática. Tudo pelo celular. Além do fato de que aqui no celular você tem, no aplicativo do Grana, o cálculo automático do imposto. Então ele calcula tudo para você e não é limitado igual o Revar do governo apenas ao mercado à vista de ações. Pega opções também, mercado a termo e essas outras estratégias. Então, em um só aplicativo, indicado pela B3, você resolve por completo o problema do imposto de renda para a Bolsa de Valores. Portanto, teste o Grana, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Para baixar é de graça, mas para ter todas essas ferramentas, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto, mas por tempo limitado. Então aproveite agora e resolva de vez o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores na tua vida. E agora vamos aqui a alguns comentários do último vídeo. Saudades desse salve, salve investidores, como é que vocês estão? Eu quis voltar às origens. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Tinha uma época de cringice que eu falava salve, era pior ainda. Luiz Henrique, Simandou é risco para outras mineradoras que produzem com menor qualidade e custo mais alto. Sim, não é só para a Vale, é que a Vale está mais em evidência. As projeções são de que o custo final de produção de Simandou será maior que o da Vale. Sim, e há enorme risco geopolítico naquela região, da mina até o porto. Concordo, mas é um risco que o mercado considera. Mas foi muito bem pontuado, Luiz. Não existe uma única ação no planeta que não tem alguém falando contra. Sim, quando a gente fala de ação, parece política. Tem os dois lados. O só fato de ter um comprador e um vendedor já está mostrando dois lados. Um está querendo vender e outro está querendo comprar. O cara que está querendo vender, ou ele está vendendo por necessidade, ou ele está vendendo porque ele acha que está caro, que não vale a pena naquele momento. Já o comprador, ele está comprando porque ele acha que está barato e o vendedor não sabe daquilo. Então já há uma disputa aí, cara. Não tem jeito. E geralmente, as que se dão bem são as que ninguém tá olhando e todo mundo critica. Cuidado com essa heurística. Porque às vezes, por exemplo, ninguém tá falando da Oi mais, porque é um papel muito ruim. Não necessariamente ela vai performar bem, mas eu entendo o seu ponto. Lembro de quando os especialistas davam risada de quem comprava Marfrig e Embraer. Eu tive as duas e infelizmente vendi muito cedo. Elas explodiram muito. É cíclico, claro, mas não existe isso de comprar ou vender de acordo com as recomendações. Você tá certo. Tem que seguir o seu plano. Para longo prazo, estou comprando minério e petróleo. Cara, não é uma má ideia, ainda mais com todo esse pessimismo atual. Eu comprei Gerdau para baixar meu preço médio. Nesse mês foi baixo os dividendos. Então, Gerdau tá pagando pouco nesse momento. Momento de muita incerteza, cara. Mineradoras e siderúrgicas vão pagar pouco, com exceção da CSN Mineração. Por quê? Porque a CSN Mineração tem uma situação confortável de caixa. Tem mais caixa do que dívida, então isso possibilita ela abrir a torneira. Ó, esse aqui aproveitou. Comprei Vale 3 a 49 em abril de 2025. Encostou mesmo, aguardando cair novamente. Boa, pegou um bom preço. Mas e você? O que você acha da BB Seguridade? Aproveitou essa queda ou vai aguardar mais um pouco? E se não for o seu momento de entrar na nossa comunidade, agora não tem problema. Vou deixar um vídeo aqui em cima para tentar te convencer, onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!